de volta pra gente comentar aí a grande conquista. Hoje foi o último desafio de tentação da vila. Como eles mesmos disseram no programa, foi a última tentação. Obviamente ainda tem a formação de mais 2 zonas de risco, tá? São zonas de risco decisivas, porque agora tem 50 pessoas na vila e 30 pessoas serão eliminadas até quinta-feira. Então tem muita coisa ainda para rolar. Agora, de grandes tentações, grandes coisas, a gente não vai mais ver isso acontecendo. Até porque a gente já chegou nessa fase aí que a gente já sabe mais ou menos quem tá se destacando mais nesse jogo e vai acabar chegando na mansão, né? Eu pelo menos imagino que o Haddad vai chegar na mansão, apesar dele não estar se mostrando tanto. Acontece que o Haddad, ele é conhecido, né? Ex-marido da Luana Andrade, e aí toda a história que ele tem com ela, então isso pode ser que ajude ele a entrar. A Baronesa é outra que vai entrar. Eu acho que o Guipa é outro que entra. A gente já tem mais ou menos esses nomes que se destacam aí. Então esses nomes podem chegar na mansão de uma forma bem mais fácil do que vários outros. Mas ainda a gente tem que ver como é que vai ser essa formação dessa penúltima zona de risco da vila, como é que vai rolar isso. E isso é algo que eu vou te contar no próximo vídeo. Nesse vídeo agora, eu tenho que te contar o que aconteceu ali depois daquela eliminação. Eu tenho que te contar aí como é que foram as coisas para que o pessoal da vila ali começasse a entender o que estava acontecendo. Então vamos lá, dar uma olhadinha aí. Antes disso, eu vou te mostrar qual foi a reação da Dona Geni e do Bruno quando descobriram que eles já estavam direto na mansão. A produção fez a mesma coisa do que na semana passada. Colocaram lá a Dona Geni e colocaram o Bruno, igual como eles fizeram com o Céu e a Anaí, e pediram depoimentos deles sobre o que levou à eliminação deles. Aí cada um deles disse: talvez eu tenha falado demais, talvez eu tenha agido de uma maneira que não era pra agir e tal, enfim. Essas desculpas de sempre que eles dão. Detalhe é que a Dona Geni tinha se resolvido com a Baronesa antes da eliminação dela, então ela meio que não acreditou a eliminação dela à Baronesa. Mas de uma certa forma, ela diz ali que ela poderia ter dado mais espaço para as outras pessoas, poderia ali não ser tão controladora da cozinha e tal. E aí a produção mandou eles pegarem esses envelopes vermelhos. Dentro deles havia um bilhete dourado. Aí nesse bilhete dourado, o Bruno Cardoso não acreditou que ele já estava direto na mansão. Tanto que ele ficou assim: sério, eu tô na mansão? Aí ele começou a gritar ali, que ele não podia acreditar que ele já tinha avançado de fase direto para a mansão, sem precisar passar pelas últimas zonas de risco. E a Dona Geni também ficou bastante emocionada com isso. Dona Geni, Bruno, ele gritou, ela ficou muito feliz de descobrir que agora ela já avançou de fase e ela não vai mais precisar disputar, porque ela já está na mansão. Agora só falta descobrir aí quais são os 16 que vão entrar, né? Nós já temos 4 lá dentro e eu acho, vou ser sincero pra vocês, não vou esconder isso, vai ser muito provável que sim, a próxima zona de risco, que vai acontecer amanhã, cuja penúltima prova dos donos também vai acontecer amanhã, é bem provável que sim, hajam mais 2 vagas direto para a mansão. É bem provável, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. O Carelli não é como o Boninho, tá? O Boninho sempre fala com bastante antecedência as coisas pra gente. E aí, bora lá comentar como é que foi o 24 horas deles, né? Como é que tudo aconteceu. Lá no pós-eliminação, o Guipa reuniu todo mundo ali na Casa Verde. E aí quis se desculpar com todo mundo pelo jeito dele, pelas palavras dele, pela forma como ele agiu ali dentro, que deixou muita gente chateada com ele, né? Não dá pra dizer que não. Aí ele reuniu, prometeu para todos os outros moradores que ele vai mudar.
Prometeu, tá? Ele prometeu, só que nem toda promessa é cumprida. Vocês sabem muito bem disso. E aí ele disse que ele ia parar com a arrogância dele, que ele ia parar com o jeito dele de cobrar as coisas das pessoas e tal, e que ele ia ser um pouquinho mais compreensivo com toda essa situação. Inclusive ele falou, eu tô aqui pra melhorar. Ele falou isso aí pra todo mundo lá dentro. Eles fingiram que acreditaram, obviamente, né? Fingiram ali que tava tudo bem, fingiram que as coisas estavam de boa. E aí ele prometeu que ele não ia mais cometer erros, que ele ia ter mais cuidado com as palavras dele, que eles iam, assim, ter uma convivência melhor. E aí depois o Danese, lá no meio de toda essa confraternização aí, falou assim, ó, a gente tem que agradecer e tal, porque a gente chegou nessa fase final da vila. Óbvio que a gente tem que lamentar pelas pessoas que já foram eliminadas, mas a gente tem que agradecer pelo fato da gente ainda estar aqui. Aí o Guipa aproveitou a chance e aproveitou a deixa, né? Foi lá e fez um discurso todo bonito e falou assim, ó, vocês aqui nessa casa conseguiram extrair o melhor de mim, vocês aqui nessa casa me fizeram mostrar o meu lado mais humano, vocês aqui dentro me ensinaram tantas coisas e tal. Ele meio que deu aquela puxada de saco de sempre, né? Vocês sabem como o Guipa tem se comportado nesses últimos dias. E aí lá na Casa Azul, a escassez de comida ainda continua sendo um problema. E eu queria entender o porquê que na Casa Azul tá tendo uma grande escassez. Aí hoje na Record, eles mostraram lá o balanço das casas. A Casa Azul é a casa que tem mais gente hoje. Então eles não estão fazendo um gerenciamento correto da comida. Porque eu lembro que na Casa Laranja, que no começo do jogo abrigou 47 pessoas, não tinha tanta escassez de comida, nem todo mundo reclamava de fome lá. Agora na Casa Azul tá todo mundo reclamando de fome, então não tá sobrando. E aí fica uma coisa estranha no ar, porque a produção tem mandado, obviamente que eles não vão mandar comida suficiente para 20 pessoas, mas vão mandar comida ali para que eles consigam repartir e todo mundo comer. Mas eles estão numa escassez. E aí, o que eles tiveram que fazer? Apelaram para a criatividade. E aí, eles resolveram, sabe o quê? Pegar uma melancia, tirar da casca e fritar na manteiga. Sério, eles ficaram ali na cozinha tentando entender o que eles poderiam fazer com manteiga e melancia, porque não tinha nada para comer, eles estavam com fome. E olha, eu vou dizer para vocês, é uma mistura muito indigesta, né? Quem teve a ideia foi o Izumed, foi ele que pegou e começou a cozinhar ali, começou a fritar a melancia. É muito, nossa, é muito indigesto isso. Eu sinceramente preferia comer só a melancia do que misturar ela com manteiga. Mas fizeram isso e ficaram lá. A Viviane e Fernando ficavam próximos ali, ficaram esperando para provar esta nova iguaria. Iguaria, né? Elogio, porque isso aí pra mim é horroroso. Isso é muito indigesto, são coisas que não conversam. Mas eles estão morrendo de fome, então vocês estão vendo o quanto eles são capazes de fazer por causa de comida. Enquanto isso, lá na Casa Laranja, que tem agora, se eu não me engano, só 16 pessoas, tava lá a conversa rolando solta e a Lisiane resolveu falar aí sobre o Fábio. Sim, o Fábio que tinha acabado de ser eliminado. A Lisiane falou assim que ela já conhecia o Fábio aqui de fora. Ela disse que ela estava conversando com o Lucas Albu, tá? E esses outros que estavam sentados próximos dela aí. E aí ela falou que ela já conhecia o Fábio daqui de fora, que ela já tinha visto o Fábio em outras situações, e que na época ele era casado com a Jenny Miranda. E aí ela disse que conheceu ele, que os dois chegaram a ficar, os dois chegaram a ter um affairzinho rápido ali. Só que quando ela descobriu que o Fábio Gontijo estaria na Grande Conquista, o assessor dele a orientou a não se relacionar com ele no reality, como se ela precisasse ignorá-lo para evitar maiores problemas.
Inclusive, ela falou, a ex dele é louca e eu não tô lá fora pra me defender. Disse a Lisiane se referindo a Jenny Miranda. Jenny Miranda, né? Que todo mundo sabe como ela se saiu na Fazenda. Todo mundo sabe do tipo de baixaria que ela é capaz. Mas se o Fábio, ele é ex da Jenny e os dois basicamente já não estão mais casados, não estão mais próximos, e ela sabe muito bem disso, porque ela confessou que ela teve esse affair com ele, então pra que ela teria medo da Jenny Miranda se ela se relacionasse com o Fábio Gontijo? Eu não entendi aonde ela quis chegar. A única coisa que eu entendi foi essa revelação dela aí, de dizer que ela teve aí esse trelelezinho rapidinho aí com o Fábio Gontijo. Mas enfim, a Lisiane Gutierrez também teve um trelelê rapidinho com o Lucas Souza antes do Lucas entrar na Fazenda 15. Então, tipo, não é uma grande de uma revelação. Revelação seria se ela dissesse que namorou com ele por algum tempo. Não foi isso que aconteceu. Mas enfim, ficou aí, eu não entendi aonde ela quis chegar com isso. Só entendi que ela estava evitando propositalmente o Fábio. E de fato, os dois, durante a convivência na Casa Laranja, não conversavam, ou quando interagiam era muito pouco, eles quase não falavam. Mas o Lucas Gelbu ficou realmente curioso em entender como é que é essa vida dos famosos aqui fora, né? Ela ficou realmente preocupada com o que a Jenny poderia estar falando do Fábio. Se ela soubesse que a Jenny tá nem aí pro Fábio, ela nem se preocuparia em contar essa versão, essa história que ela contou pra eles lá dentro. E aí lá na Casa Laranja também, né, que já tá com mais espaço, eles começaram a redistribuir os colchonetes, as camas e os edredões. E aí eles começaram a decidir aonde cada um dormiria. A gente sabe que o dono da casa tinha atribuído as camas para determinadas pessoas. Só que eles podem fazer um rodíziozinho ali de camas, de pessoas que vão dormir em determinado lugar. Eles podem, não são proibidos disso. Mas o titular da cama precisa dormir na cama também. Então eles podem dividir o espaço. Eles podem ocupar aí de várias maneiras as camas. Então eles foram lá e dividiram os colchonetes, as camas, os edredões, quem ia ficar com quem ia dormir aonde. E de fato diminuiu bastante o número de pessoas que estava dormindo na sala. Diminuiu e grande parte dormiu no próprio quarto mesmo. Aí o Manuelzinho tava lá, falou assim pra eles, ó: vocês agora têm cama, vocês agora têm comida e vocês agora têm conforto. Então agora vocês não precisam mais brigar por essas coisas. E ele reorganizou tudo. Quem reorganizou foi o Manuelzinho, tá? Deixou tudo organizadinho, tudo arrumadinho ali. E amanhã o Manuelzinho vai cumprir a sua última tarefa como dono da casa. Ele vai indicar pessoas para a zona de risco. Vai ser interessante a gente ver como é que vai ser, né? Essa zona de risco aí deve ter no mínimo umas 20 pessoas. Mas a gente vai te contar isso lá na frente. E aí, durante a madrugada, depois de toda essa reorganização, entrou um carro ali no pátio. Eu não peguei umas cenas da Record, tá? Eles entraram com o carro ali, deixaram o carro bem no meio do pátio. E aí, quando todo mundo de dentro da casa viu, começou a se perguntar: o que é isso? Por que colocaram este carro aqui? Eles foram surpreendidos, tá? Ninguém foi avisado e eles não trancaram as portas como normalmente eles trancam na hora de fazer essas manutenções externas aí. Não, eles deixaram em aberto, justamente para eles entrarem e verem que tinha este carro lá. E aí eles saíram da casa, foram lá mexer com o carro, eles queriam entender o que é que aquele carro estava fazendo ali. Então, naquele momento, eles não tinham sido informados o que era aquele carro e por que aquele carro estava ali, tá? Eles acharam que era uma prova, no primeiro momento, tá? Eles acharam que era uma resistência, que eles tinham que ficar ali a noite toda e o último a sair levaria o carro. Eles ficaram bem animados com essa novidade, ficaram bem animados, felizes com a entrada desse carro aí. Todo mundo se reuniu ali, todo mundo olhou os detalhes do carro e tal, mas ninguém sabia o que era aquele carro. Tanto que a baronesa, acho que foi a última pessoa a ficar do lado do carro, depois ela entrou, foi dormir.
Depois todos eles ali começaram a pensar, bom, eles não vão colocar isso aqui de graça, né? Tem alguma coisa que vai acontecer com este carro. E isso aconteceu hoje, durante a tarde até o finalzinho da noite. E eu já vou te contar quem venceu o desafio do carro e qual foi a última tentação. Aí hoje de manhã, todo mundo acordou ali, foi olhar o carro de novo. O Guipa foi, deu não sei quantos beijos no carro, falou que ele tinha que beijar a frente do carro pro carro não bater, tinha que beijar a traseira do carro pro carro não bater, tinha que beijar os pneus pros pneus não furarem. E aí ele falou, a menina, a Kátia, perguntou o que ele tava tanto fazendo ali com o carro. E aí ele falou assim, ó, eu fui lá dar um beijinho no meu carro, porque este carro já é meu. Então eles nem sabiam, né, como é que ia ser a coisa, mas o cara já tava tomando posse do carro, né? E aí ele falou assim, que ele fez tudo isso, que ele queria esse carro, porque esse carro era uma grande coisa, representava muita coisa ali e tal. Só que aí ele percebeu, bom, isso não é de graça, tem alguma coisa que vai acontecer, tem alguma prova que vai rolar hoje, alguma coisa, e provavelmente vão ser os donos que vão escolher quem é que vai participar desta prova. Foi quase isso, tá? A coisa não foi desse jeito, mas foi quase isso. Eu já vou te explicar como é que foi. E aí depois dele teorizar isso aí o Guipa foi conversar com o pessoal da Casa Azul. Aí, acho que foi com o Jonas que ele foi conversar. E aí eles foram lá. O Jonas, inclusive, acertou. Olha, provavelmente essa vai ser uma prova de resistência. Provavelmente eles colocaram esse carro aí para fazer uma prova de resistência com a gente. Então, provavelmente, essa prova de resistência, que a gente não sabe qual vai ser a dinâmica, deve ter a escolha de algumas pessoas e tal, e quem sair da prova já tá direto na zona de risco. Pelo menos isso eles acertaram, tá? O Jonas acertou que foi exatamente isso que aconteceu. Mas não foi o último a ser eliminado. Eu vou já te contar. Calma lá que eu já te conto. E aí ele disse ali, ó, é bom vocês começarem a se preparar, é bom vocês começarem a montar estratégias, é bom vocês começarem a montar a comunicação aí de vocês, porque provavelmente isso vai envolver a casa toda. E de fato foi isso mesmo, envolveu a casa toda, mas não nos primeiros momentos, tá? Isso aí foi acontecer depois. Eles ficaram encucados com esse carro na cabeça, ficaram encucados aí com o porquê que este carro estava ali. Mas depois de teorizarem bastante, aí eles entraram nas casas, a produção mandou eles entrarem nas casas porque era hora do almoço, aliás, do café da manhã, né? E aí o pessoal lá da Casa Verde tava repercutindo ali as tretas que o Guipa participou, as tretas pelo comportamento explosivo dele. Aí a Bifão disse assim que ela tentou intervir para ajudar o Guipa, para dizer para ele que ele estava exagerando nas coisas. E aí que ela contou com a ajuda do Bruno Cardoso, o palhaço que já está na mansão, para que ele também ajudasse, para que ele também fizesse o Guipa entender que não era para ele dar ouvido às provocações do cara, não era pra ele cair nisso. E aí ela até fala, olha, Bruno, você tá ficando igual a ele, porque você tá caindo nas provocações dele, então você também tá provocando ele, você também acaba se igualando a ele. E de fato é isso mesmo que acontece. Quando você cai numa coisa dessa, quando você bate, quando você faz olho por olho, dente por dente, você tá agindo do mesmo jeito, você tá sendo igual, você tá pagando na mesma moeda. Às vezes não é bom pagar na mesma moeda, e foi isso que a Bifão quis dizer quando ela falou pro Bruno para que ele não caísse nas tentações e nas provocações que o Guipa tava fazendo, por causa dele estar igualado. Inclusive, ela acreditou a eliminação, pelo menos é o que ela acredita, né? Ela não sabe ainda, do Bruno por causa disso, porque ele tretou com o Guipa. O Guipa, na visão deles, é um cara muito forte. Então, quando eles tretaram ali, o negócio meio que saiu de controle pro lado dele e as coisas não ficaram legais. Então ela foi falando, não era pra ele ter feito isso.
Aí a Kátia entrou no meio da conversa, disse assim, eu chamei o Guipa pra gente conversar, chamei o Guipa pra gente aconselhá-lo e tal, pra ele evitar fazer o prolongamento das discussões, porque é algo que ele faz sempre, é algo que ele continua fazendo e tal, é o jeito dele. E aí a irmã do César Black, a Aline, falou, a gente tá aconselhando, a gente tá tentando, mas a gente sabe que esse é o jeito dele, então às vezes é bom a gente evitar dar muita gasolina pra ele explodir. A gente já avisou, a gente já sabe como é que é, já sabe pra onde ele vai, então não precisa dar motivos pra ele brigar com a gente. Foi mais ou menos nesse sentido que ela falou, não falou com essas palavras, tá? Mas aí eu tô buscando a interpretação do que ela falou. Afinal, a gente tá comentando, a gente não tá reproduzindo 100% o que eles falaram ali. Mas isso foi o clima lá na Casa Verde. Eles meio que já estão meio assim, com o pé atrás com o Guipa, meio que já perceberam que o Guipa passa muito do ponto nas brigas, que o Guipa é muito provocador, que o Guipa às vezes fala demais, que ele é muito falastrão em vários momentos e que isso o prejudica. E sim, só que esse deve ser um dos principais motivos que vai levá-lo para a mansão, porque ele é treteiro, ele briga, ele não guarda as coisas para si, ele fala. E isso no reality show é essencial. Então eu acho que o Guipa vai para a mansão. Posso estar errado, mas eu acho que ele vai. Eu acho que ele tem tudo para estar na mansão. E aí, depois disso, lá na Casa Laranja, tava a Lisiane e o Felipe ali fazendo as coisas na cozinha, um tava ajudando o outro. E aí começaram o pessoal que tava lá na mesa, começar a gritar, já tem um casalzinho aí, você tá ajudando a Lisiane com a louça. E aí eles começaram a falar, casalzinho aí, vocês estão tendo flerte e tal. Sim, eles começaram a estimular. E aí, então, todo mundo que tava ali perto sugeriu, tá rolando um clima entre os dois ali, viu? Tá rolando um clima entre eles. E aí o Felipe disse, não tá rolando nada aqui entre a gente. Porque ele falou logo, eu gosto de paz e a Lisiane é o caos. Literalmente, inclusive, né? Ela é o caos. Eu tô achando, inclusive, ela bem comportada, porque na Fazenda ela não era tão comportada assim. Na Fazenda ela era de enfrentar muito. Eu tô achando a Lisiane muito controlada. Se ela chegar na fase da mansão, o que eu acho que também ela vai chegar, talvez a gente veja a Lisiane se soltando mais. Ou então ela aprendeu a lição com a Fazenda e tá se controlando aí. Só que às vezes esse autocontrole dela acaba também sendo prejudicial, porque não é a Lisiane se ela não tretar, não é aquela pessoa que a gente conheceu na Fazenda 13 que tretava e que tava lá pro jogo. Fica parecendo que ela não tá realmente tão disposta assim. Mas isso aí a gente vai ver se ela vai de fato passar para a fase da mansão. E aí, como é que aconteceu o desafio do carro zero, a última tentação? Hoje à tarde, o Fred apareceu e eles tiveram que fazer um sorteio para participar. Apenas uma pessoa iria representando a casa, tá? O sorteio era isso. Eles não mostraram tudo pra gente no Play Plus, tá? Não mostraram. Então não tem como eu falar pra vocês exatamente como foi. A gente sabe que teve um sorteio. A gente sabe que da Casa Laranja foi selecionado o Felipe. Da Casa Verde foi selecionado o Michael. E da Casa Azul foi selecionado o Biel, desculpa. E aí, depois desse sorteio, depois disso tudo aí, os três foram para frente do carro. E o Fred começou a explicar o que ia acontecer. A gente já teve na Grande Conquista o mercadinho, a gente já teve a festa, a gente já teve a caixa forte e agora esta é a última das tentações. O Michel, o escolhido da Casa Verde, o Felipe, escolhido da Casa Laranja, e o Biel, o sorteado da Casa Azul, vão participar desta prova de resistência valendo um carro 0 km que passou a noite toda na área externa, desde a madrugada até o momento que a prova terminou. Então, como é que vai ser? O Fred anunciou que a partir daquele momento
Qualquer decisão que cada um dos três tomasse geraria uma consequência para as casas. Então era uma prova que envolvia todo mundo. Aí nesse momento, o Fred mandou todo mundo das casas saírem, porque ele ia contar o que ia acontecer. No primeiro momento, as casas não estariam tão envolvidas, tá? Nesse primeiro momento, as casas poderiam torcer de várias maneiras. Mas no segundo momento, eles iam participar diretamente. As consequências iam acontecendo. Então, nesse primeiro momento, o Fred falou lá que eles iam descobrir essas consequências lá na frente. Que primeiro, os três entrariam no carro. Isso era o que ia acontecer, tá? Os três entraram no carro e aí começou-se o desafio. O primeiro momento desse desafio foi só isso, os três no carro. Depois de umas 2h30 de resistência, veio aí uma consequência e uma decisão que eles tinham que tomar. Já já eu te conto qual foi essa consequência e qual foi a decisão que eles tomaram. Mas nesse primeiro momento aí, as casas só podiam olhar, só podiam torcer e ver como as coisas estavam acontecendo. Aí os três entraram no carro, autorizados pelo Fred, e tinham que resistir o máximo de tempo possível. O Felipe ali atrás, o Michael e o Biel ali no banco da frente. E aí eles foram lá, começaram a conversar com eles, começaram a falar com eles ali. Aí aos poucos os três foram ficando sozinhos dentro do carro, resistindo bravamente. Porque se eles não resistissem, o que ia acontecer? Já iam direto para a zona de risco, que foi o que aconteceu. E aí durante essa primeira parte aí, a Aline Bina e a Baronesa estavam criticando a Edilane. Ela disse assim que o povo não sabe quem é esta peça, não sabem ainda como é que a Edilane funciona. A Kátia, as três se juntaram ali e elas estavam contando umas para as outras os problemas que elas tiveram com a Edilane. Aí a Baronesa falou que lá na Casa Laranja tem o Caio e o Breno, que são meio que os protetores dela, que o Caio e o Breno estão ali sempre apoiando as decisões dela, sempre ajudando ela em alguma coisa. E aí os dois são mais próximos dela, então ela meio que se sente forte por causa dessa proteção. E a Baronesa falou assim, olha, antes dela ter que indicar para a zona de risco e ser indicada para a zona de risco, ela não abria a boca. E aí a Aline estava dizendo que lá na Casa Verde, ela reuniu as pessoas e pediu assim para votarem nela, para colocá-la na zona de risco. E ela nem olhou que a Edilane não estava nem aí para isso, que a Edilane meio que não estava ligando, justamente para ver se a Edilane se integrava mais com a casa, mas parecia que a Edilane não queria se integrar com a Casa Verde. Tanto assim que na semana passada, enquanto ela estava na Casa Verde, ela era meio que excluída deles. Ela meio que não estava ali integrada com todo o movimento que acontecia na casa. Isso acontece por causa disso mesmo. Ela já tinha tretas com a Aline, ela tinha tretas ali, se eu não me engano, com a Esté, depois com a Kátia. E essas tretas acabaram impedindo ela de prosseguir, acabaram impedindo ela de se integrar mais. E aí quando ela foi para Casa Laranja, que ela foi puxada acho que foi pelo Lucas, ela se integrou mais na Casa Laranja. E aí quando ela se tornou a dona da Casa Laranja, parece que ela se encontrou ali dentro. Apesar dela ter afirmado que a casa original dela era a Casa Verde, que ela preferia ter ficado na Casa Verde. Eu acho que não preferia não, viu? Porque o desempenho dela na Casa Laranja foi bem melhor do que na Casa Verde. Ela se integrou mais na Casa Laranja. E aí, passados algumas horas, que foi 2h30, o Fred mandou todo mundo ficar ali na frente das casas. O Fred começou a chamar todo mundo e disse que agora os três que estavam dentro do carro tinham que tomar uma decisão. Ou eles continuavam na prova, ou eles
desistiam. Mas se eles continuassem na prova, a casa deles ia ficar 24 horas sem água quente. Então, nesse primeiro momento aí, quando eles ouviram, essa é a consequência, então vai lá, pode continuar na prova. Então, nesse primeiro momento aí, todos foram lá e disseram, pode ficar, não precisa sair e tal. Nesse primeiro momento aí, eles optaram por continuar na prova. Aí, passadas umas 3 horas depois, outra consequência que o Fred trouxe. Eles precisavam tomar mais uma decisão. Eles estavam lá, já cansados e tal, e eles tinham que decidir se eles continuariam na prova ou se eles deixariam a casa sem gás por 24 horas por continuarem na prova. A consequência era essa. E aí, o que foi que aconteceu? Nesse momento aí, ó, pessoal da Casa Laranja disse pro Felipe, pode ficar, não precisa sair. Aí o pessoal da Casa Verde disse pro Michel, pode ficar, não precisa sair, fica aí. Mas o pessoal da Casa Azul não. O pessoal da Casa Azul não queria isso. E aí a Gabriela foi falar com o Biel ali. Ela meio que aconselhou ele a desistir, justamente para a casa não ficar 24 horas sem gás. Então ele desistiu da prova e obviamente já caiu na zona de risco também. E aí, no meio dessa conversa toda aí, no meio disso tudo, o Haddad também estava ali conversando com a MC Mari e disse para ela ter cuidado com o Biel. Começaram a entender o jogo dele. O Haddad, inclusive, falou pra MC Mari, cuidado aí, não crie expectativas com o Biel, porque a gente não conhece muito, ele não se mostra tanto, o cara ainda tá daquele jeito dele, então assim, cuidado com ele, cuidado. Tenha esse cuidado com ele, não cria muita expectativa. E aí, a MC Mari falou que ela tava percebendo que ela não é uma prioridade do Biel, que ela realmente não é aquela coisa que esperava, que ele, pelo menos ele demonstrou pra ela. Aí o Haddad disse pra ela, cuidado, não crie expectativas com ele. Deixa as coisas rolarem, mas não cria essa expectativa. Então ela já ficou mais ali, não vou criar expectativas com ele, vou ficar aqui do meu jeito, vou ficar aqui esperando as coisas acontecerem. Mas ela tá já com esse pé atrás. E aí, depois da desistência do Biel, o Fred veio e entrou pela última vez para anunciar mais uma consequência. Mas a partir desse momento, o pessoal da Casa Verde e da Casa Laranja não poderiam entrar em suas casas ou em qualquer outra. Eles teriam que ficar do lado de fora. A decisão que o Fred queria era justamente isso, mais uma consequência que tanto o Michael quanto o Felipe teriam que aceitar ou não. Só que ela só seria válida para os moradores da Casa Verde e os moradores da Casa Laranja, porque o pessoal da Casa Azul já tinha saído da prova, o Biel já tinha desistido. E aí, como é que isso aconteceu? A pressão foi muito grande nesse momento e abalou muito as coisas. Se o gás já tinha abalado o pessoal da Casa Azul, ficar ali trancados do lado de fora, sem poder entrar na própria casa e na casa alheia, seria muito mais complicado. Ainda mais com o frio que está acontecendo ali onde o programa está sendo gravado. Além disso, esse último momento aí desse desafio, todos os moradores dessas duas casas estariam envolvidos. O que isso significa? Que se qualquer um deles entrasse na própria casa ou entrasse em qualquer outra casa, o representante seria automaticamente desclassificado do jogo. E aí o negócio foi complicando mais, o pessoal ali da Casa Verde já não gostou muito. Aí o Bruno Danese falou que ele tinha que ir no banheiro. Aí o Fred deu 2 minutos para eles irem entrar na casa, pegarem roupas de frio, pegarem essas coisas.
até o Michael tomar a decisão de desistir. Nesse primeiro momento, o Michael aceitou a decisão e todos ficaram do lado de fora mesmo, sem poder entrar nas casas. Eles tinham que ficar ali. Foi isso o que aconteceu. E aí eles entraram, tanto o pessoal da Casa Laranja, tá, quanto o pessoal da Casa Verde entraram, pegaram colchão, pegaram colchonete, pegaram edredom, pegaram comida, pegaram um monte de coisas. Só que o Fred falou que nada disso poderia ser usado nessa resistência. Então eles tiveram que devolver tudo. Isso faltando 20 segundos. Tinha que devolver tudo mesmo. Devolveram tudo, só ficaram aí com as roupas de frio, porque afinal uma resistência dessa sem ter roupa de frio era meio complicada, né? Aí veio a decisão. Os dois decidiram continuar na prova. Os dois decidiram e foram lá para a prova. Continuaram lá, continuaram. Só que não durou muito essa resistência, tá? Partindo um pouquinho de meia-noite, já estava saindo lá um pouquinho mais... Nem de meia-noite, desculpa. Era 11 horas da noite, mais ou menos. O Michael desistiu, tá? Ele não aguentou. E quem venceu a prova foi o Felipe. Ele foi o grande vencedor dessa prova de resistência e ele ganhou um carro 0 km. E aí ele começou a gritar que esse carro era pro filho dele, que ele agradeceu a mãe dele e tal. Ele estava muito feliz porque ele ganhou essa prova. E aí a última tentação da vila foi concluída. Só que o Michael tava chorando muito porque ele desistiu da prova. E sabe por que ele desistiu da prova e caiu direto na zona de risco? Porque ele queria urinar. E ele chorou ali muito com o Guipa, ele chorou ali, ele ficou muito abalado porque ele desistiu da prova. Logo ele, que é motorista de aplicativo, né? Então carro para ele significa muita coisa. Carro para ele significa uma vida, um trabalho. Mas ele não conseguiu. Aí ele chorou mesmo ali, porque ele precisava urinar, ele tava com muita dor na bexiga. Aí o Guipa foi lá, consolou ele, o Guipa falou que ele fez o que era para fazer, que ele não precisava sentir vergonha disso, que ele fez o que era necessário, que ele tentou, foi até o limite dele e que tá tudo bem não ter conseguido, tá tudo bem ter alcançado o limite e que não seria honesto da parte dele se ele tivesse urinado dentro do carro. Não seria honesto se ele urinasse nas calças e aí quando ele saísse do carro, a produção visse que ele tinha urinado. Não seria honesto e isso ia pegar ruim para ele, inclusive. Seria desclassificado de todas as maneiras. Então o Guipa falou, não se preocupa, não precisa você ter vergonha não. Se quis ir no banheiro, não aguentou, você não sentiu, não viu que não tava, não deu para aguentar, tá bom, você foi até onde você podia. Aí o Danese falou assim pra ele, ergue a cabeça, não te preocupa com isso, era pra ser do jeito que tinha que ser, e se você não fez nada de grave pra enfrentar a zona de risco, você vai voltar sem menor problema. Aí o Guipa falou, aqui dentro você não ganhou o carro, mas lá fora você vai ganhar 2, 3, vários carros, do jeito que você quiser. Eu queria entender aonde é que eles tiram tanta autoestima, né, pra achar que o cara vai ganhar um carro assim com bastante facilidade. Mas esse foi o motivo do porquê ele desistiu. Ele queria urinar e ele não conseguiu segurar. E era uma prova de resistência. Ele precisava resistir a essa vontade. O problema é que o frio ali em Itapecerica da Serra tá meio complicado. Então não tinha como ele segurar. O frio acaba fazendo você urinar mais do que o normal. O frio acaba fazendo você sair do controle. E foi isso que aconteceu, tá? No final das contas, o Michael já tá na zona de risco, o Biel já está na zona de risco também. E hoje, na tarde de sábado, vai ser a formação de mais uma zona de risco. Essa vai ser a penúltima zona de risco dessa fase da vila. E aí, nós temos 50 moradores. Provavelmente nós teremos uma zona de risco aí com 30 moradores, dos quais 10 serão eliminados, porque aí você precisa deixar 40 pessoas ainda para a última zona de risco que vai acontecer na quinta-feira. Essa última zona de risco vai definir aí as vagas de quem vai direto para a mansão. Então vai ser uma semana completamente diferente para eles ali.
O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: comparado com o ano passado, a fase da Vila foi muito melhor estruturada. Essa edição da Grande Conquista tá bem melhor realizada do que a primeira. Parece que a primeira o Carelli fez ali como um teste, mas essa sim é um reality que, se a Record investir bem, vai dar muito certo. E no fim das contas, isso é bom pro público que tem mais opção, pro público que gosta de reality show, mais aí um programa pra gente comentar aqui com vocês. Então amanhã vai ter a formação da zona de risco, vai ter a prova dos donos, e aí a gente conta pra vocês quem é que venceu a prova dos donos, quem são os novos donos e como é que a zona de risco vai ficar. Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.